a última palavra vem de Deus. Não sei o que você tem ouvido, não sei quais são as palavras que têm sido lançadas sobre a tua vida, mas enquanto eu orava por nós, por este tempo, por este momento, o Senhor me dizia: a última palavra sou eu quem dou. Eu tomo posse desta palavra, o Senhor ministrou muito meu coração, eu precisava ouvir isso do Senhor. E eu acredito que além de mim, mais alguém aqui. Senhor, é sempre tão bom e que privilégio, que honra é poder fazer menção a essa palavra tão nobre e tão preciosa. Eu quero começar lendo a palavra de João, capítulo de número 1, verso de número 10 e 11. Eu ainda não encontrei tema para essa ministração, talvez no decorrer o Senhor nos dá. Se não nos der, vai sem tema mesmo. Mas o que eu quero de verdade é ser leal àquilo que o Senhor me entregou e poder te entregar a porção de Deus com muita lealdade e fidelidade. Esse é o desejo do meu coração. João capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. O 11. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Aqui nós vemos Jesus dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para o povo judeu. O que o povo judeu fez com Jesus? Rejeitou, não recebeu Jesus. A gente vai ver também lá em Romanos, capítulo de número 11, verso de número 17. Paulo escrevendo a carta aos Romanos: enquanto uns rejeitam, outros abraçam. Enquanto os judeus rejeitaram Jesus, os gentios e tantos outros povos fizeram o quê? Abraçaram Jesus. E nós vamos ver isso em Romanos 11, verso de número 17. Paulo falando assim: alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados. Aqui Paulo está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, para ilustrar. Ele está falando que a videira é Cristo e os galhos somos nós. E ele está falando que alguns galhos foram quebrados. Nós lemos Jesus dizendo que os galhos que não quiseram, que rejeitaram, foram os judeus. Esses foram os galhos quebrados. E um galho da oliveira brava foi enxertado nela. Olha só o termo que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele diz que é um galho de uma oliveira brava. Isso se referindo a mim e a você. Eu não sei porquê. Quando chegarmos na eternidade, vamos ter com Paulo e a gente pergunta: por que você se referiu a nós como uma oliveira brava? De verdade, antes de chegar lá, eu já tenho a minha resposta sobre mim mesma. Mas quero ouvir de Paulo o que ele tem para dizer a esse respeito. Então Paulo diz assim: mas um galho foi quebrado, mas o da oliveira brava foi enxertado. Grava essa palavra. Pois vocês, os não-judeus, são como a oliveira brava. E agora tomaram parte na força e na riqueza espiritual que era para os judeus. Nós, como oliveiras bravas, nós tomamos parte naquilo, na força espiritual que era para os judeus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Nós também fomos enxertados na videira violentamente. E eu achei interessante porque eu fui pesquisar sobre enxerto. Ô Jaque, põe para nós a imagem. Quem é talvez da área da agricultura, a linguagem é mais familiar. Eu tive que ir lá pesquisar, dar uma olhadinha na imagem. Essa é a imagem de um enxerto. Então nós vamos ver aqui, nesse primeiro tronco, o que o agricultor ele faz? Ele abre uma vala no tronco, uma fenda. Obrigado, não sei quem foi, mas obrigado. Ele abre uma fenda no tronco. Então vamos imaginar que o tronco seria aqui de uma oliveira, tá? Porque é o que nós estamos nos referindo aqui. Abre-se uma fenda no tronco.
O tronco é Jesus. Abriu a fenda no tronco, aí ali é a oliveira, o galho da oliveira. Diga assim, sou eu. Abre, nessa fenda é colocado, porque em nós também é feito, ou no galho ali, também é feito uma lasquinha. É feito um corte. Assim como foi necessário para abrir a fenda no tronco, foi necessário fazer um corte também no galho, para que o enxerto se tornasse pleno, completo. Então foi feito também um corte e aí foi colocado. Se puder abaixar o meu microfone, por favor, Lucas. Parece que eu estou gritando e não estou brava. Obrigada, Lucas. E aí é feito então esse corte no galho para então colocá-lo e encaixá-lo na fenda da videira. E aí depois disso, está vendo uma folhinha ali? Desconsidera que o tronco, faz de conta que ele está inteiro. Eu não sei porque esse tronco que eu peguei aqui como exemplo, ele está assim dilaceradinho, mas não faz parte do enxerto. Imagina esse tronco inteiro como ele está aqui. E aí vocês estão vendo ali em cima uma folhinha, sim ou não? Por quê? Porque depois do enxerto feito, é colocado lá na fenda o galho, amarrado, colado para ficar bem conectado, para não ter possibilidade de escape. E então começa o processo para frutificar. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, verso 17, que foi o que nós lemos, fala que nós somos enxertados. Esta é a metáfora que ele está usando para dizer o que foi feito entre nós e Cristo. Foi feito essa fusão. Nós fomos colocados nele. E nós não podemos desprezar isso. Porque Cristo está fundido em mim e em você. Você diz amém? Cristo está em nós. De tanto que lá mais para frente nós vamos ver Paulo escrevendo uma das cartas dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo está em mim, Cristo está em você. Não despreze isso. Não viva como alguém que não estivesse ligado à videira. Cristo está em mim e em você. E a nossa frutificação não é porque somos bons, a nossa frutificação não é porque temos talentos, não é por causa dos dons que recebemos. A nossa frutificação não é porque somos a última bolacha do pacote, a nossa frutificação se dá porque Cristo está em nós. Só somos capazes de frutificar, de dar algumas folhinhas ou alguns frutos, porque Cristo está em mim e em você. Mateus capítulo de número 22, eu vou ler primeiro o texto corrido, depois eu vou voltar no texto fazendo a aplicação à nossa realidade. Mateus capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, nos diz assim: de novo, Jesus usou parábolas para falar com o povo, e ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas os convidados não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Eu já mandei matar os bezerros, os bois gordos, e tudo está pronto, que venha a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, o outro foi para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois ele chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta. Mas os convidados não a mereciam.
Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam, tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem não estava usando as roupas de festa. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem as roupas da festa? O homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem-o para fora, na escuridão. Ali ele vai chorar, ranger os dentes de desespero. E no 14 e último verso, diz assim: e Jesus terminou dizendo: pois muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Nós vimos aqui agora a narrativa de uma parábola, de novo, parábola comparada a uma metáfora. Jesus usa realidades da vida natural para nos fazer entender realidades do mundo espiritual. E aí, quando Jesus ele está contando essa parábola para um grupo de religiosos da época. Então, Jesus estava conversando com quem entendia da lei. E Jesus, quando ele começa a contar essas verdades espirituais, lá no verso de número 2, ele fala: o reino dos céus é como um rei. Este rei é a representação de Deus na metáfora aqui. E aí ele continua falando que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Deus é o rei, o príncipe desse rei é Jesus, o seu filho. E depois ele mandou os empregados. Quem eram os empregados da época da parábola? Os profetas. E aí esses empregados chamaram as pessoas para a festa. Quem eram as pessoas chamadas? Israel, os judeus. E aí a Bíblia vai dizer lá no finalzinho do 2 que eles não quiseram vir. Nós já lemos em João e Romanos que eles rejeitaram Jesus. E aí continua o texto, lá no verso de número 4, dizendo assim: então, o que o rei mandou fazer? Mandou outros empregados, com outro convite, dando uma outra oportunidade. Diga que tudo está preparado para a festa. Ou seja, o rei insiste, faz questão daqueles convidados na festa. Eu já matei os bezerros. A festa está toda pronta, a churrascada já está encomendada, os bois já estão na churrasqueira, venham logo, está na hora, a festa já vai começar. Aí no 5, os convidados não se importaram com o convite e foram tratados seus próprios negócios. Pertinente demais essa reflexão para nós em tempos como esse. Nós estamos às vias de algumas festas. Natal, culturalmente comemorada, celebrada por nosso povo, e também a passagem de ano, culturalmente celebrada pelo nosso povo. E esse é um tempo, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, a gente se distrai com muitas coisas. Se a gente não tomar cuidado, a gente rejeita o convite que Jesus está nos fazendo, porque a gente tem muitas coisas, muitas outras festas para ir. A gente tem muitas outras coisas para se preocupar. A gente tem muitas viagens para fazer. E o que eu quero aqui é dizer que nada disso é errado, amém? O Senhor tem tudo isso para nós. Ele provê viagem, Ele provê festa, Ele provê tudo isso para nós. E Ele quer que nós participemos. O que nós precisamos ter discernimento sobre em que momento participar, o que participar, precisamos discernir. Porque se a gente fica celebrando e festejando o tempo todo sem discernimento, a gente perde a entrada da principal de todas as festas. E aí, o 5 continua dizendo que eles estavam preocupados com muitas coisas. Olha o 6. Alguns estavam muito
agarrados em quê? Empregos. Outros agarraram os empregadas. E empregos é porque eu estou com isso na cabeça. Por quê? Vou te explicar. Final de ano também é uma data em que tudo se intensifica, inclusive o trabalho, sim ou não? Se a gente não tomar cuidado e não tivermos discernimento, inclusive para o trabalho, a gente gasta tempo com o trabalho e não sobra tempo para participarmos dos banquetes espirituais. Mas vindo aqui para o 6, outros agarraram os empregados. Esses empregados, na época em que a parábola foi escrita, Jesus estava se referindo aos apóstolos da época. E aí, o que eles fizeram? Agarraram esses empregados, bateram neles e os mataram. Esse tempo aqui, Jesus estava se referindo ao tempo da igreja primitiva, que foi um tempo glorioso, sim ou não, da igreja? A igreja primitiva desfrutou de muitos milagres, sinais, prodígios, de muita bondade de Deus, de muito manifestar do Espírito Santo, sim ou não? Mas foi um tempo de intensa perseguição. Então era o tempo em que os apóstolos serviam de mártires. Em que os apóstolos foram mortos de cabeça para baixo, alguns decapitados, outros jogados no tacho quente. Então Jesus na parábola estava fazendo menção a essa época. Aí no verso de número 7, o rei, que é Deus, ficou com tanta raiva porque pegaram os apóstolos e fizeram o que fizeram. E aí, o que o rei faz? O rei manda matar aqueles que haviam tentado ou atentado contra o seu povo. Ali Jesus também estava fazendo menção ao que aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito, que foi aquele mar de sangue. Deus permitiu Jerusalém ser invadida, sitiada, e aqueles que não foram mortos foram levados reféns, prisioneiros, por causa do que tinham feito com os profetas. Aqui fica uma reflexão para nós, embora Jesus estava se referindo àquela época. Cuidado com o que estamos fazendo com gente de Deus. Ah, pastora, mas eu não faço nada. Às vezes não fazemos com as mãos, mas fazemos com a língua. A língua tem poder de matar tanto quanto uma arma letal, qualquer outra arma letal. Quando eu falo deliberadamente de alguém que está posicionado em Jesus, sem o menor ou maior temor, eu estou correndo o risco de atrair o juízo do rei. Cuidado, igreja. Não foca em quem está andando com Jesus. E eu não estou dizendo aqui, pastora, mas eu falei da imperfeição. Eu não estou dizendo que a igreja é perfeita. Ela não era no passado, não é no presente e nunca será. Porque a igreja é composta por pessoas, por mim e por você. E nós estamos distantes de ser perfeitos. Nós somos imperfeitos. O que nos completa na imperfeição? Cristo em nós. E não é sob pretexto de que a igreja não é perfeita que me dá o direito de sair assassinando os meus irmãos. Cuidado com o que você fala. Haverá um dia, e ele está perto, em que daremos conta ao nosso rei de tudo aquilo que fizemos e falamos. Mas eu falei às escondidas, contei um segredo para que fulano orasse comigo. Cala a boca e ora você. Para de fofocar em nome da oração. Se Deus revelou para você, é para você orar, não é para mais ninguém orar. Porque se Deus quisesse que outros orassem, Ele ia revelar para os outros. Não ia contar com a sua ajuda. Irmãos, o Espírito de Deus está nos levando a um nível de crescimento e maturidade por amor, para não atrairmos juízos de Deus.
Porque às vezes estamos vivendo ciclos repetitivos de maldição, estamos atribuindo a culpa aos demônios, estamos atribuindo a culpa ao pai, à mãe que não cuidou, que não educou, que não fez assim, que não fez assado, ao chefe do trabalho porque é um tirano, porque é esse, porque é aquele. E nós não paramos para refletir que às vezes nós estamos com uma conduta e uma postura em que estamos atraindo a ira do rei. Então não tem a ver com o outro, tem a ver comigo mesmo. Seguindo um pouquinho mais para frente o nosso texto, lá no verso de número 10, a Bíblia vai nos dizer então os empregados, os outros empregados aqui que a Bíblia está se referindo, que Jesus se refere na metáfora, são os apóstolos e os profetas. E diz que eles saíram pela rua, reuniram todos o que eles puderam encontrar, diga assim, eu e você. Ele saiu pela rua e nos nossos dias, na figura do Espírito Santo, convidando para as boldas, convidando e dizendo, vem para Jesus, porque Jesus está voltando. Essa é a voz profética da igreja para o mundo neste tempo. Volte para Jesus está voltando, volte para Ele antes. Jesus está voltando, busque a presença de Jesus. Não saia da presença dele. Não há lucro, não há vantagem, não há nada fora da presença de Jesus. E aí eles saem, e aí vai lá chamar tanto os bons quanto os maus, eu e você, todos os povos de todas as nações, tribos e raças. E o salão ficou cheio de gente. Eu e você estamos povoando os céus, a antessala do reino. E aí, a continuação do versículo diz assim, no 11 agora. Quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou um homem que não estava usando roupas de festas. Era de costume o anfitrião dar as boas-vindas a todos os convidados na época da festa. Até hoje eu acredito que ainda mantém-se um pouco dessa cultura. Todo anfitrião recebe os convidados e passa ali na festa de convidados de mesa em mesa dando as boas-vindas. E nessa ida do rei, o rei percebe que tinha um convidado que estava sem as suas vestes, sem o traje nupcial, porque todo mundo que entrava na festa era de costume receber do rei um traje específico para as núpcias. Nós chegaríamos na festa com as nossas vestes, chegaríamos na porta, alguém nos receberia, um anfitrião nos receberia e nos daria novas vestes. Relacionado ou comparando ao que vai acontecer quando Jesus voltar para nos buscar, nós teremos novas vestes para as bodas. Então, isso já era costume na época dos judeus. E aí percebeu que esse homem não estava com as vestes mudadas, mas estava ali. E aí o rei perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem as roupas de festa? Tipo, como você furou a fila? Por onde você entrou que ninguém percebeu? Mas fato, você não está trajado à altura para o banquete. Aí, o amigo, e aqui boa parte do que eu estou comentando, eu extraí de um comentário bíblico do Jim Swag. E aí o Jim Swag nesse comentário fala que o vestir-se da mesma roupa, da própria roupa, é a autojustificação. Qual era a representação da pessoa que estava com a sua própria roupa? A própria roupa representava a autojustificação. Quem trocava de roupa era justificado pelo sangue do cordeiro, era justificado pelo rei. Então, um sinal de que
de quem estava com as suas vestes trocadas, era porque tinha sido justificado pelo rei. Para que ninguém ficasse se vangloriando e dizendo, eu entrei aqui porque eu sou bom. Não, todos estavam ali com as suas vestes mudadas, porque foram justificados pelo rei. Então ninguém entrou porque é bom, todos entraram porque foram justificados. Apenas esse amigo achou que ele era bom o suficiente para se auto-justificar e ficar na festa sem ser percebido. E aí, eu orando ao Senhor, perguntando ao Espírito Santo o que poderia ser para nós, que aplicação teria para nós, essa auto-justificação. E aí a auto-justificação, uma das coisas que o Espírito falou no meu coração é soberba. Porque a auto-justificação daquele amigo tirou ele da... Vocês estão comigo? Tirou ele da festa. A auto-justificação dele tirou ele da festa. A autossuficiência nos tira da festa. O orgulho nos tira da festa. A soberba nos tira da festa. A arrogância, a presunção e a autoconfiança. Todas estas coisas nos tira da festa. E não apenas da festa, muitos dos que portam todas estas coisas sem uma ponderação, sem uma moderação, porque quem diz que não tem nada disso já o tem. Amém? Todos nós carregamos um pouquinho de tudo isso. E o problema não é ter, o problema é não ter o domínio sobre estas coisas, colocando elas no seu devido lugar. Porque pelo Espírito nós podemos dominar todas as coisas. E aí, a soberba, a arrogância, a presunção, a autossuficiência não nos tira apenas da festa. Muitas dessas coisas está tirando pais de família de dentro das suas casas. Está afastando mães dos seus filhos. Essas características aqui não dominadas destroem relacionamentos. Essas características aqui não governadas pelo Espírito nos faz perder a plenitude da bondade de Deus. Por que a autossuficiência, o orgulho, a arrogância? Porque, irmãos, quando eu sou autossuficiente, eu olho para você de cima para... Eu começo a te tratar como se você fosse inferior a mim. E isso é completamente contrário às Escrituras. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Irmãos, nós somos todos iguais para Deus. Todos estamos na festa, estamos com as nossas vestes sendo trocadas, justificadas, todos os dias. Não há um bom sequer, senão Deus. Por que a gente se sente melhor que o outro? Quando a gente morrer, nós vamos todos para o mesmo lugar. A minha carne, a sua carne, ela vai ser exterminada, ela vai virar pó, seja cremado, seja enterrado, a terra comendo. O rico, o que tem muito, e o pobre, o que não tem nada, no final da vida, vai para o mesmo lugar. Por que é que a gente quer se sentir melhor do que o outro? Porque tem um carrinho melhor, porque mora numa casinha melhor, porque tem um emprego melhor. Isso não nos torna melhores do que ninguém. O que nos torna bom? Cristo em nós, amém? O que nos torna melhores? A expressão da glória de Deus em nós, amém? Porque sem ela, miserável homem e mulher que somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Irmãos, aqui é um chamado de Deus, amorosamente, a nossa consciência, nos colocando os pés na sobriedade de quem realmente somos.
Não é porque cantamos melhor que somos melhores. O Ministério de Louvor está aqui, não é nada pessoal. Mas me veio à mente agora. Irmãos, os irmãos cantam lindamente. Eu não canto tão lindamente assim. Significa que eles são melhores do que... Quem falou isso? Obrigada, Cláudia. Olha aqui um irmão que me faz sentir bem. Irmãos, o que eu quero dizer, e aqui a gente aproveitou para descontrair um pouquinho, porque eu percebo que o clima está um pouquinho tenso. Mas Jesus está aqui. E é porque Ele nos ama que Ele está nos animando com essa palavra, amém? E, queridos, não é porque possuímos dons, não é porque falamos melhor, não é porque sabemos discursar muito bem. No final da vida, no final das contas, nada disso importa. O que vai importar no final da vida e no final das contas do quanto eu me rendi, me submeti em obediência à vontade do Senhor, o nosso Deus. Então vamos deixar de bobeira, vamos deixar de altivez, vamos deixar de arrogância. Vamos ser igreja, vamos nos importar mais uns com os outros, vamos repartir mais do que a gente tem, vamos dar mais ouvido às pessoas. Para ouvir alguém. Irmãos, eu quero te dar um conselho. Conversávamos sobre isso no sepultamento do pai do nosso irmão William, que está ali, perdeu o pai tem mais ou menos uma semana, né, William? Estávamos no sepultamento do William, eu, Gabriel e a Naraldo, nós estávamos conversando ali, porque clima de velório é o melhor lugar para a gente fazer reflexões como essa que a gente está fazendo aqui, sobre o que realmente é a vida, né? E aí nós estávamos ali fazendo algumas reflexões, e aí eu lembro que eu partilhei com o nosso irmão Anaraldo, dizendo assim: Anaraldo, esse é o melhor lugar para a gente fazer devocional. Melhor lugar, esse é o conselho que eu falei que eu quero te dar. O melhor lugar para você ir todas as manhãs fazer devocional, vai a um cemitério. Porque lá a gente faz o nosso devocional com mais consciência do que realmente nós somos. Do que realmente é a vida. A vida é breve e passageira. Aproveite bem a vida que o Senhor te deu, fazendo o que o Senhor te mandou fazer. Obedecendo e amando esse Jesus até a morte. A vida é como um vapor, ela existe hoje, amanhã, não sabemos. Eu estou aqui falando com vocês agora, no minuto seguinte, não sei. Estávamos em casa numa segunda como outra qualquer, em nossas atividades de, segunda é a nossa, descanso, esqueci a palavra. Um dia normal do nosso descanso, de repente chega um WhatsApp do nosso irmão William. Pastor, meu pai faleceu. É assim, ó. O William contando para nós no sepultamento que ele estava esperando a notícia, porque o pai estava internado, de uma alta médica. Meu pai estava se recuperando bem, a gente estava esperando ele vir para casa. E ele não voltou para a casa terrena. Irmãos, qual é a garantia que a gente tem da vida? Nenhuma. Nenhuma. Antigamente, nós ainda tínhamos na memória a ideia de que só morriam os mais velhos. Agora os mais velhos estão tudo aí. E a gente vê os mais jovens morrendo. Deus está querendo nos dizer coisas, sim ou não, com esses exemplos? Para de valorizar aquilo que não tem valor e comece a dar valor na vida aquilo que realmente importa. Estar com a família importa, amar a família importa, perdoar importa. Obedecer Jesus importa. Ser submisso e obedecer pai e mãe importa. Não fazer sexo antes do casamento para os solteiros importa. Não ser lascivo importa. Irmãos, vamos começar a nos preocupar com o que realmente importa, porque a gente está deixando essas coisas como nada a ver.
não se importando com elas, e a gente está se preocupando com coisas que não deveríamos nos preocupar, e a gente correndo um sério risco de ficar fora da festa. Voltando aqui, a gente já está caminhando para o final da nossa ministração, eu acho. Tiago 4, 11 e 12, diz assim: meus irmãos, a gente ainda está falando do que a autossuficiência, o orgulho, essas coisas geram, tá? E aí o Tiago está falando assim: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga falando mal da lei, quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando a lei. Quem é que fez a lei, irmãos? Deus. Então quem está falando mal dos outros, está falando mal da lei está falando mal da lei de Deus, e está julgando a lei de Deus. É como se Deus não fosse justo. Espera um pouquinho, deixa eu fazer o meu comentário sobre fulano, porque Deus não está vendo, Deus não é justo. Deixa eu colocar uma pitada da minha justiça. Aí o Tiago continua: pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que se julga pela mesma lei. Que você julga, você será julgado. Pela mesma condenação e sentença que você lança, você será sentenciado, irmãos. Eu amo Jesus porque a régua é reta para todo mundo, ó. Deixa ninguém de fora. Para de julgar quem é você. O Tiago vai falar exatamente isso. Que ele continua dizendo no versículo: Deus é o único que faz as leis. Ele é o único que pode julgar, porque Ele é juiz. Só Ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é julgar os outros? Provérbios 16, verso 5, diz assim: o Senhor detesta todos os orgulhosos. É isso, irmãos. O Senhor detesta. Olha que palavra de repúdio. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Provérbios 16, 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e à vaidade, e faz ele cair na desgraça. Para aqueles que conhecem as versões antigas, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Aí o Provérbios 29, 23, alguém que escreveu Provérbios era muito sábio, sim ou não? E aí ele nos dá conselhos maravilhosos. Ele diz no 29 e 23: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Vale a pena a humildade, irmãos. Tiago 4, 6 diz assim: porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra, mas é bondoso com os. Na versão antiga, Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Irmão, você tem noção do que é Deus te resistir? Eu fiquei pensando nessa expressão quando eu li. E eu vou te falar qual foi a imagem que me veio à mente. Eu tentando correr, avançar, para entrar na festa e a mãozona de Deus aqui no meu peito. E eu estou fazendo força. Eu estou me esforçando. Eu não estou parada. Mas a mão de Deus está no meu peito. Falando assim para mim: onde você vai? Não adianta você correr. Você está praticando isso e deixando de fazer aquilo. Você está muito altivo. Você está muito autoconfiante. Você está muito austero. Dá uma segurada. Pera, você não vai, não vou deixar você passar. Não vou deixar você passar, porque se você passar daqui para o que eu tenho para você aqui, com esse nível de altivez e orgulho, você vai estragar o que eu tenho para você. Essa foi a imagem que Deus me trouxe quando eu estava meditando nessa palavra. Quando diz que Deus resiste, a mão de Deus
peito do homem, dizendo: você não vai passar daqui. Dá uma segurada, espera um pouco. Irmãos, a gente manifesta o nosso coração, querendo ou não querendo, sim ou não? A nossa fala manifesta o nosso coração. Do que a gente prioriza manifesta o nosso coração. De como a gente lida com as pessoas e as coisas ao nosso redor manifesta o nosso coração. Em tudo o que eu faço, eu querendo ou não, meu coração está sendo exposto. Meu coração está sendo manifestado. Sabe por que a humanidade não está percebendo o coração das pessoas? Porque as pessoas estão aceleradas e pararam de refletir, de observar. Quer conhecer o coração de alguém? Começa a observar ela. Começa a observar ele. Mas para isso, exige a prática do parar numa sociedade, num momento e num mundo tão acelerado. Parar é um desafio, sim ou não? Nós temos que parar para observar mais, para conhecer as pessoas, não pelo que elas falam, não pelo seu discurso, mas pelo que o seu coração está manifestando na sua atitude. Porque eu posso estar aqui falando uma coisa e meu corpo dizendo, eu estou falando numa direção e meu corpo indo. Entende, irmãos? E aí o que isso tem a ver com Mateus 22? A gente está falando do traje ao qual aquele amigo tentou permanecer na festa. E esses trajes que nós listamos aqui, não vai passar despercebido. Se você tentou entrar na festa assim, o amigo vai te tirar. O rei vai dar ordem para sair. E aí a gente sai da festa e a gente não está correndo aqui, nadando, para morrer na beira da praia. A gente quer entrar na festa, amém, irmãos? A gente precisa entrar na festa, amém, irmãos? Então, Mateus capítulo de número 7. Ainda o finalzinho do verso de número 12, de Mateus 22, diz assim: mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos seus empregados: amarrem os pés deste homem, jogue ele para fora na escuridão. Ali ele vai chorar, ranger os dentes de desespero. O que Jesus estava dizendo? Que o inferno era o final da injustiça que aquele homem estava vestido. Mateus 7, 22, 23, diz assim a palavra do Senhor: quando aquele dia chegar, que dia, irmãos? O dia da festa, fala o dia da festa, que é o dia em que a gente vai ver o rei face to face. Que maravilhoso vai ser esse dia, sim ou não? No dia em que esse dia chegar, muitas pessoas vão estar diante do rei e dizer o quê? Digam. Aí continua o versículo. Ou que praticam a iniquidade, irmãos. Olha o que o rei vai dizer para quem não está atento com que tipo de veste você está. O rei vai dizer, você vai chegar e falar assim: mas Senhor, é possível estar vestido de injustiça e expulsar demônio? Pela Bíblia a gente vê que sim. É possível estar vestido de injustiça e estar profetizando no nome do Senhor? Sim. É possível estar trajado de injustiça e entrar na festa e permanecer lá? Pelo que nós lemos nas Escrituras? De verdade, do que adianta expulsar demônio, falar em nome de Deus, entregar a profecia e não entrar na festa? O mais especial a gente vai perder. Ah, Jesus. E aí, Mateus 22, 14, Jesus termina, porque Jesus terminou dizendo, Mateus 22, 14, porque muitos são os convidados ou chamados, mas poucos são os escolhidos.
Ou seja, o chamado de Deus é para todos. Quem serão os escolhidos? Aqueles que interagirem com obediência e prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mateus 7:24, quem ouve esses meus ensinos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem é que são os escolhidos? Segundo Mateus 7:24, quem ouve os ensinamentos e vivem de acordo com eles, ou pratica. Só ouvir os ensinamentos é metade do caminho. Ouvir os ensinamentos e praticar os ensinamentos é o que vai nos fazer entrar e permanecer na festa. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. E nós já estamos agora, sim, de fato, caminhando para o final. E eu quero te dizer com esta palavra, irmãos, que Jesus está voltando. O que lemos lá no comecinho de Mateus 22, a festa está preparada, está tudo pronto. Irmãos, nós estamos vendo sinais dentro e fora da igreja de que está tudo preparado. A gente está vendo sinais na humanidade, na criação, de que está tudo preparado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. 2 Pedro 3, 9 e 10. O Pedro está com esse mesmo discurso, trazendo essa mesma mensagem, que nós estamos relembrando ela aqui. Pedro trouxe para a igreja na sua segunda carta. E o Pedro diz assim: o Senhor, 2 Pedro 3, 9 e 10, não demora a fazer o que prometeu. O que ele prometeu para nós? Diga: a festa. O Senhor não demora de fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus. Olha por que a festa ainda não começou. Porque tem gente que ainda precisa se arrepender. E a misericórdia do Rei é tamanha que está esperando esse arrependimento. Eu tenho pessoas na minha família por quem eu ainda oro, para que se arrependa e receba o convite para a festa. E se abra para o convite à festa. Mais alguém tem alguém na família assim? E é por estes, irmãos, que ele ainda não voltou. É por misericórdia e por amor a estes que ele ainda não inaugurou o início da festa. Podemos iniciar. E aí eu finalizo e concluo com Apocalipse capítulo de número 19, versos 7 e 9, irmãos. Boa é a palavra do Senhor. De verdade, o meu coração se encheu de temor quando eu estava estudando esta palavra. De verdade, minhas mãos gelaram, meus pés começaram a suar frio. E um grande temor começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a fazer uma reflexão sobre para onde eu estou levando a minha vida. Para onde as minhas escolhas estão me levando. E eu encontrei coisas na minha vida das quais eu precisava me arrepender. Porque não estavam me levando para onde eu quero ir. E eu falo isso agora, sem nenhuma vergonha, mas na hora em que eu estava, eu e o Senhor, face queimou de vergonha, porque eu falei: Deus, eu achei que já estava tudo bem. Eu achei que já estava tudo certo. Eu achei que eu já estava bem. Se o Senhor quisesse, poderia voltar naquela hora e eu ir com o Senhor. E o Senhor, por bondade, amor e misericórdia, me mostrou dizendo: não está ainda do jeito que deveria. E sabe o que eu fiz? Me perdoa, Jesus. Tem misericórdia de mim. Eu ainda não faço as escolhas na sua plenitude, como o Senhor gostaria que eu fizesse.
meu coração ainda azeda às vezes, irmãos. Eu me entristeço com algumas atitudes às vezes. E isso não é bom para mim. Porque isso sutilmente pode me levar a um lugar que eu não quero estar, distante da festa. Ouço coisas ao meu respeito, a respeito da nossa família, que a igreja a quem nós amamos e servimos fala e faz, que me entristece. E sabe o que eu decidi fazer? Pegar todas essas ofensas e ir para a cruz, e não crucificar ninguém pelo que estão fazendo ou falando, e deixar que Cristo faça justiça. Entregar para quem é de direito e orar ao meu Senhor e dizer: limpa meu coração, não me deixe olhar esse, aquele com maus olhos. Eu ainda quero olhá-los como o Senhor está os vendo. Irmãos, eu não tenho condição, mas Cristo em mim me dá condição de olhar o ofensor com o olhar de Cristo e continuar servindo e amando como Cristo fez com Judas, lavando os pés. Não é porque eu sou boa, acabei de dizer, estou confessando a fraqueza que eu confessei diante do meu Senhor quando estava preparando essa ministração. Se eu fosse boa, eu sequer ia pensar ou cair no pensamento. E eu falei: Senhor, eu me arrependo, eu não quero pensar mal de ninguém. Eu libero perdão, fui falando nome por nome, e abençoo, e entrego nas tuas mãos. Dá oportunidade aos meus irmãos, como o Senhor está dando para mim, de arrependimento. Irmãos, por que isso? Porque eu diria que corajosamente te falando algo tão íntimo e pessoal meu. Porque eu não quero ficar de fora da festa. Porque a festa para mim é importantíssima, é tudo que eu estou buscando. É chegar lá, olhar para o meu Senhor e ouvir: vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Se coloca de pé. Oh, que glorioso dia será! Oh, que glorioso dia será! Não fique de fora da festa. Não deixe que sentimentos, pensamentos, ofensas te deixem fora da festa. Libera perdão, abençoa, se arrepende, mas não fique fora da festa. De verdade, a minha oração é para que nos vemos todos naquela festa. Apocalipse 19, 7 e 9 é o último verso que nós vamos ler. Diz assim, o verso 7 e 9. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Repete isso: e a noiva já se preparou para recebê-lo. 9. Então, vamos ler juntos? Então o anjo me disse: escreva isso: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Deus está te chamando